Irmãos, bom dia. É bom estar na casa do Senhor outra vez. Quem aqui também está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Como isso é importante, irmãos. Acho que todo domingo pela manhã eu tenho dito a mesma coisa sobre estar pela manhã na casa do Senhor, no domingo, começando o nosso dia e também começando a nossa semana, apresentando a nossa vida ao Senhor, consagrando ao Senhor a nossa semana e os nossos dias. Quantos aqui querem consagrar os seus dias ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque Tu és Deus. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Um Deus soberano é o Senhor. O Senhor era, o Senhor é, o Senhor sempre será Deus. Soberano sobre tudo, o Senhor reina nos céus, na terra, debaixo da terra. Todas as coisas, Pai, te estão sujeitas. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para buscar a Tua face, para render o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração. Pai, nós não estamos aqui para satisfazer as coisas desse mundo, nós não estamos aqui, Senhor, apenas por causa de uma programação deste século, mas nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Pai, nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor e nós não podemos coisa alguma, se não for o Senhor a mover, a operar sobre nós. Pai, eu peço ao Senhor, toma as nossas vidas nesse lugar, toma cada coração aqui. O Senhor conhece a verdade de cada um, o Senhor sabe como a gente chegou nesse lugar nessa manhã. Pai, e eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que dê comando aos Teus anjos ministradores nesse lugar. Enquanto nós estamos aqui, Pai, que o Senhor possa tomar a nossa mente cativa ao Senhor. Que os anjos ministradores do Senhor estejam nesse lugar, visitando cada vida e trabalhando e movendo. Eu peço ao Senhor que quebre correntes nesse lugar. Eu peço ao Senhor que ponha fim a enfermidades, que traga cura sobre nós, cura sobre o corpo, cura, Pai, restauração sobre a nossa mente, no coração ferido, machucado. Eu peço ao Senhor, verte o bálsamo nessa manhã, Pai, o Teu bálsamo que sara. Eu peço ao Senhor, e pelo poder da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que o Senhor possa ministrar sobre nós, que o Senhor possa mover, que o Senhor possa fluir nesse lugar como um rio de vida, Senhor, transformando, restaurando, vivificando, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela Tua palavra, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é poderosa, apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, para fazer divisão entre juntas e medulas. Pai, há poder na palavra do Senhor, e eu peço, Pai, libera essa palavra sobre nós nessa manhã, tratando, Senhor, movendo, operando, Pai, em nome do Senhor Jesus, e trazendo edificação do Senhor sobre nós. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, estabelece a Tua autoridade sobre esse ambiente. Estabelece o domínio do Senhor sobre esse lugar, porque não é sobre mim, não é sobre homens, mas é sobre o Senhor, porque essa igreja é do Senhor, e a nossa vida pertence ao Senhor. Então vem, Senhor, e move e faz o que bem aprouver ao Senhor nessa manhã, e que toda a glória, Pai, seja rendida ao Senhor, toda a glória, Senhor, seja entregue ao Senhor, toda a honra, porque só Tu és digno, Senhor. Só Tu és, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 1 mesmo. A última semana que passou, 1 Samuel capítulo 1, enquanto os irmãos procuram,
Última semana que passou, aconteceu uma situação interessante e eu estava refletindo sobre isso nessa manhã. A gente foi a Campo Grande na segunda-feira da semana passada. A gente tinha médico, uma consulta. O pastor estava falando aqui sobre a programação do jogo da Copa. Sem acusação, sem condenação, irmãos. Fiquem em paz. E a gente estava naquele consultório médico em Campo Grande. E a gente estava sentado ali na sala de espera. E tinha umas atendentes num balcão. E atrás delas, elas tinham uma televisão que estava transmitindo o jogo do Brasil. Elas estavam com a camiseta do Brasil naquele dia. E a gente ali naquela sala de espera, aguardando para ser atendido pela médica e tal. E a gente percebeu que, até quando chegou a vez de a gente ser atendido no balcão e passar as informações, estava um pouco difícil, porque a atendente perguntava várias vezes a mesma informação. E a gente percebeu que ela estava sem saber se dava atenção para a gente ou se assistia o jogo do Brasil. E o nosso contexto era totalmente diferente daquelas atendentes, sabe? Tinha umas outras pessoas aguardando ali para ser atendidas também. E lá na sala estava dentro do consultório a médica que atendia, olhava exames, dava diagnósticos. E as mulheres ali do balcão, as funcionárias com a camiseta do Brasil, todas festivas, celebrando as jogadas. E acabou que aconteceu até de o Brasil virar o jogo ali, ganhar. Então, foi uma festa. E eu fiquei com uma reflexão sobre aquilo, porque as pessoas estão em contextos diferentes, sabe? Algumas pessoas ali aguardando para serem atendidas com seus exames nas mãos e apreensivas, preocupadas com o resultado de um exame ou o que a médica ia dizer quando olhasse para aqueles exames. E por outro lado, as atendentes estavam ali com a camiseta do Brasil e o Brasil jogando e celebrando os gols. E eu até agora não consegui ver, não só não consegui, mas eu não vi um jogo do Brasil. Nessa segunda-feira, quando o Brasil jogou, a gente estava até se deslocando para Campo Grande, e o final do jogo aconteceu quando a gente já estava no consultório médico, e daí eu fiquei refletindo sobre isso e pensando, as pessoas vivem, à nossa volta, tantos contextos diferentes. Às vezes você está vivendo uma situação que é tão difícil para você, e as pessoas à sua volta celebrando, fazendo festa, e interessadas em tantas outras coisas, distraídas com tantas outras coisas. E só você sabe o que você está vivendo e como você está se sentindo naquele ambiente. E existem muitos personagens no meio de uma história toda, Tinha gente ali na sala de espera, com o resultado de exame na mão, tinha as atendentes ali, tinha uma médica lá dentro avaliando as pessoas, dando diagnósticos. E eu gostaria de ler um texto com você hoje, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Sobre os contextos que a gente vive, sobre os cenários diferentes que a gente vive. Em 1 Samuel, no capítulo 1, eu queria ler com os irmãos, é um texto bastante conhecido. Então, é um pouco longo, eu vou narrar para os irmãos de forma sintética. O livro de 1 Samuel começa contando a história de uma mulher chamada Ana. Eu sei, os irmãos já devem ter conhecido essa história. Se você está aqui já participando com a gente desde o ano passado, você já deve ter me ouvido falando sobre esse texto. Mas o livro de 1 Samuel, ele começa contando sobre uma mulher chamada Ana, que era uma mulher que não podia ter filhos até então. E o texto fala que uma vez por ano, tinha uma cidade chamada Siló, que era a capital administrativa e religiosa do povo de Israel naquele tempo, onde o templo ficava. Ana vivia com seu marido em Ramá, era outra cidade, mas uma vez por ano, Eucana, que era o marido de Ana, juntava suas mulheres, seus filhos, e subia até Siló, que era a capital administrativa e religiosa naqueles dias. E eles subiam ali para fazer ofertas e sacrifícios a Deus, para celebrar a Deus. Era a cultura
do povo judeu naquele tempo. Uma vez por ano eles celebravam, eles faziam movimento, eles tinham as festas que eram da nação toda, e ali eles tinham também aquele ritual que era deles. Uma vez por ano ele juntava sua esposa, seus filhos, ia até Siló, onde ficava o templo, fazia sacrifícios, ofertas, e depois ele voltava. Era uma forma de ele servir ao Deus em quem ele acreditava, de ele cultuar a Deus, de ele manifestar a fé dele naquela época. E o texto vai dizer que Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina era uma mulher que tinha filhos, e Ana não tinha filhos até aquele momento, porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana, o texto diz. E o texto vai dizer também que, embora Ana não tivesse filhos, ela era a esposa amada de Eucana. Então, quando eles subiam e eles faziam aqueles sacrifícios, aquelas ofertas ali, o texto vai dizer que ele separava uma porção melhor para Ana, porque embora a Penina fosse uma esposa que desse filhos a ele, mas o coração dele estava mais inclinado para Ana. Então, ele tentava agradar a Ana. E o texto vai dizer também que Penina, ela não gostava muito de Ana e ela tentava, provocar, espizinhar Ana. Talvez ela tivesse percebido que Eucana tivesse uma predileção por Ana, e aquilo incomodava ela. Então, sempre que Penina podia, ela estava ali, futucando, mexendo, tentando diminuir Ana, irritar ela, entristecer Ana. E de fato aquilo acontecia, porque o fato de Ana não poder ter filhos já era difícil para ela. Às vezes você já tem uma situação que já é difícil por si só. E daí ainda tem alguém que vai ali, como a gente diz, ficar cutucando a ferida, né? E torna a coisa ainda mais difícil. Fica te lembrando de tempo em tempo de algo que já está doendo, que já está custando para você. E Penina fazia aquilo de propósito, porque era uma forma de ela castigar a Ana, Era cruel mesmo. E o texto vai dizer que naquele ano, quando eles subiram até Siló, eles tinham feito ali o sacrifício deles, sentado, comido e bebido. E aí então Ana vai até o templo, e ela aproveita aquela ocasião que eles estavam ali em Siló, para estar no templo e buscar a face do Senhor. E o texto vai dizer que tinha ali ainda também, no templo, um sacerdote daqueles dias, o sacerdote Eli. E Ana estava ali no canto dela, e ela chorava muito diante do Senhor, porque Ana sabia a dor dela, sabia o quanto aquilo custava para ela. E ela chorava muito diante do Senhor, e não saía a voz da sua boca, mas ela falava com o coração diante do Senhor. Ela rasgou o seu coração e apresentou o seu clamor diante de Deus. E o sacerdote lá no canto dele só observando, e ele pensou, essa mulher deve estar bêbada. Ela só mexe a boca e faz uns gestos e tal, e não sai som nenhum, está embriagada provavelmente. Então de repente ele chega e vai chamar a atenção de Ana, e ele fala, mulher, aparta esse vinho de você, essa bebida forte, quase dizendo assim, você não tem vergonha de estar aqui no templo embriagada desse jeito? Ana estava sendo mal interpretada, mas aí ela explica para ele, não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu não tomei vinho, nem bebida forte nenhuma, mas todo esse tempo eu tenho rasgado meu coração diante do Senhor. Todo esse tempo eu tenho apenas derramado a minha oração diante de Deus. E então ele entendeu que o que aquela mulher tinha era uma amargura de alma muito grande, que era a dor que ela derramava ali diante do Senhor. Então ele falou, tudo bem, vai em paz e que o Senhor te conceda a tua petição. Então, esse texto, eu me lembrei desse texto falando sobre a questão do consultório médico no outro dia, porque esse texto tem alguns personagens. Tem Ana, que era uma mulher casada, que não conseguia ter filhos. Tinha Eucana, que era o marido. Sabe que é difícil, porque eu vejo Ana sendo uma mulher muito incompreendida naquele momento.
Se você parar para ler aqui no capítulo 1, você vai perceber que tem um momento em que Eucana, ele fala para Ana, ele percebe que ela estava triste. Lá no versículo 8 ele diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, entenda uma coisa. Ana estava sofrendo, Ana estava angustiada. O texto está dizendo, o marido via Ana chorando, ela sem fome, sem vontade de comer, abatida, e o marido questionando, por que você chora? Por que você não come? Por que você está assim? E ele responde para ela, eu não te sou melhor do que 10 filhos? Sabe, Eucana, ele amava Ana, mas tinha uma coisa que Eucana não entendia. Eucana tinha outra esposa que já tinha dado filhos a ele. Ele já era pai, ele já tinha filhos, mas Ana não era mãe. Ela não tinha gerado ainda. Então tinha uma coisa que faltava em Eucana naquele momento. Embora ele amasse Ana e tratasse ela bem, ele não conseguia entender a dor de Ana. Ele não conseguia se colocar no lugar dela. Então quando ele questiona isso, fica muito claro. Ele não estava entendendo por que ela estava chorando, por que ela estava mal. E ele disse, eu não te sou melhor do que 10 filhos, eu já não basto para você. É difícil, né? Às vezes a pessoa tenta ainda te dizer alguma coisa, te tratar bem, mas ela não sabe o que está custando para você. Ela não sabe o que você está vivendo, o que se passa aqui dentro do seu coração. Então, por mais que Eucana se importasse com Ana e se esforçasse, ele não conseguia entender a situação dela. E enquanto isso, tinha a outra esposa, Penina, que, sabe, maltratava Ana e era cruel, sem que Ana tivesse feito nada para ofender. Sabe aquela expressão assim, não gostam de você só pelo fato de você existir? Então, Penina, ela nutria um desafeto por Ana só porque ela existia, só porque ela estava ali. Penina queria que Ana nem estivesse ali, que ela não fosse esposa também, e nada estava bom. E olha, Penina tinha filhos e Ana não tinha. Naquela época, a esposa que dava filhos para o marido era um troféu, né? Então ela tinha tudo para estar bem e satisfeita, mas ela não estava. Ela se incomodava com a presença de Ana só porque Ana existia ali e ela não gostava daquela situação toda. Ela rivalizava com Ana e Ana não provocava Penina. Então Ana ainda tinha que administrar aquela rivalidade, aquela oposição da outra, sabe? Não bastava ela ter que lidar com os próprios problemas, ainda tinha gente de fora querendo criar mais situação na vida de Ana. E aí o texto vai falar ainda sobre o sacerdote. Meu Deus. Mais uma vez Ana sendo incompreendida. Porque Ana chegou no templo, ela cumpriu ali com o marido a celebração como de costume. O texto vai dizer assim, lá no versículo 9, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana cumpriu ali o que tinha que cumprir com o marido, eles fizeram sacrifícios, fizeram as ofertas, adoraram como eles diziam. E então ela aproveitou que estava em Siló, o templo estava ali, ela falou, quer saber? É uma boa oportunidade de eu ir de novo com a minha petição diante de Deus. É o momento oportuno, eu vou aproveitar que eu estou em Siló, o templo está aqui, irmãos, a arca da aliança ficava no templo, a arca simbolizava a presença de Deus. E ela pensou, esse é o lugar certo, é o lugar onde eu posso falar com Deus, encontrar a sua presença e trazer a minha petição diante dele. E então Ana cumpriu ali o que tinha que cumprir, comeu, bebeu, fez o que tinha que fazer como esposa. E aí ela pensou, agora é o meu momento. Então ela foi ali no templo, achou um cantinho onde ela podia ficar em secreto, em particular. E o texto diz que, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana chorou muito diante do Senhor.
E mais uma vez o sacerdote ali de longe observando aquele momento não entendeu o que acontecia. A vida de Ana não estava muito fácil, né? Mais uma vez uma pessoa, e ela pensou, puxa, ele é um sacerdote, ele é um homem do templo, né? Ele devia entender, né? Ele devia ser uma pessoa para me apoiar. E mais uma vez chega uma pessoa que não compreendeu Ana, que não entendeu e que acusou Ana de estar fazendo algo que ela nem estava fazendo. Já chegou brigando, chamando a atenção dela, dizendo que ela estava bêbada, que ela não devia estar no templo daquela forma e tal. Menos mal que depois ele entende e se desculpa com Ana. Mas, mais uma vez, Ana sendo ali incompreendida por alguém que deveria já ter compreendido, por alguém que devia ter acolhido no momento, né? Ter primeiro conversado para descobrir o que estava acontecendo, né? E Ana explica para o sacerdote, então, que ela não estava mesmo embriagada. Ela falou, olha, tudo que eu tenho feito aqui é chorado e rasgado meu coração diante do Senhor. Não me tenha por mal. E então o sacerdote entendeu que ela não estava embriagada, aquilo era um choro. E era um choro de dor profunda. E então o texto vai dizer que ele abençoou Ana e falou, e que o Senhor te conceda a tua petição. E Ana foi embora. E o texto vai dizer algo muito interessante. No versículo 18, 17 em diante, ele diz assim: então respondeu Eli e disse, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe, é muito legal esse texto, porque ele diz, depois que ela foi ao templo, depois que ela teve aquele momento de rasgar o coração diante do Senhor e de colocar toda a amargura dela para fora ali, aos pés, sabe, do Senhor, o sacerdote libera aquela palavra sobre a vida dela, e quando ela se levanta e vai, a expressão dela já não era mais triste. Quando Ana chegou, ela estava amargurada, triste. O marido mesmo falou, por que você está triste? Por que você chora? E o texto diz que ela orou com amargura de alma. Mas de repente, depois daquele momento, quando Ana se levanta e vai, o seu semblante já não era mais triste. Porque ela havia derramado diante do Senhor toda a sua amargura de alma, todo o seu anseio, toda a sua aflição, toda a sua dor naquele momento. E algo já ficou diferente. E o texto continua dizendo assim, então eles vão embora, irmãos, no dia seguinte, no 19 diz, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eles voltaram para a cidade deles. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Irmãos, algo diferente aconteceu dessa vez. Dessa vez, Ana, eles terminam o que eles foram fazer lá em Siló, na cidade onde o templo ficava. E então no dia seguinte, de manhã, eles levantam de madrugadinha, pegam a estrada, voltam para a casa deles. E o texto diz que ela e o seu marido dormiram juntos. E o Senhor se lembrou de Ana. Sabe o que isso quer dizer? Se você continuar lendo aqui, o próximo versículo diz, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel. Quando o texto diz, e o Senhor se lembrou dela, ele está dizendo assim, dessa vez o Senhor fez algo diferente. Dessa vez Ana não voltou para casa só com aquela amargura de alma, só com aquela situação que a afligia. Dessa vez Ana voltou para casa debaixo de uma nova palavra, debaixo de um novo tempo, debaixo de uma nova resposta de Deus sobre a vida dela. Sabe, talvez eu e você estamos aqui hoje, a gente não veio talvez de manhã no culto, só porque a gente quer assistir o jogo do Brasil mais tarde. Só o Senhor sabe como você chegou aqui hoje. Talvez alguém vai olhar para você, vai interpretar mal a sua vinda, alguém vai interpretar mal a sua busca ao Senhor. Mas eu quero que você saiba que o Senhor, Ele conhece o seu coração. Ele conhece a verdade em você. Ana foi uma mulher que nesse contexto em que a gente leu, parece que todo mundo interpretava mal.
Ninguém conseguia entender o que acontecia com aquela mulher, o que se passava no seu coração. E até quem devia conhecer e saber o que ela estava vivendo, não conseguia compreender a situação de Ana. Sabe? Uns só espizinhavam e afligiam, outros até amavam e tratavam bem, mas não conseguiam entender a real situação de Ana, o que doía no coração daquela mulher. Nem mesmo seu marido. E até o sacerdote, que devia ter olhado para Ana, acolhido, sabe, e abençoado, no primeiro momento ele também julgou mal aquela mulher. Nem ele foi capaz de dar ouvidos e entender o que acontecia, o que se passava com aquela mulher que estava ali no templo daquela forma. Mas por outro lado, existe um outro personagem nessa história, que a gente não falou ainda. Existiu o Senhor. Sabe, em toda aquela situação que Ana estava vivendo, todo aquele episódio que a gente acabou de ler e discorrer aqui, existia um Deus que olhava do alto e via a vida de Ana, via a sua história, via o seu caminhar e via a sua dor. O Senhor conhecia a história de Ana lá em Ramá, o Senhor sabia o que ela vivia com aquela mulher que tumultuava a sua vida, infernizava os seus dias, espizinhava e fazia de tudo para, sabe, entristecer o coração de Ana sem motivo. O Senhor olhava lá em Ramá e via Ana vivendo os seus dias com o marido que, embora tentasse fazer de tudo para agradar, não entendia a real situação de Ana e a dor do seu coração. E não era capaz de suprir a necessidade de Ana. E isso fala de uma coisa muito importante. Às vezes, alguém perto de você, até alguém que te ama e que se importa, mas não tem o poder de mudar a sua situação. Não tem o poder, por mais que te ame e te queira bem, não tem o poder de resolver a sua situação. Era Eucana. Ele amava a Ana, ele queria o bem, mas ele não tinha o poder de dar a ela filhos. Só o Senhor podia fazer isso, sabe? E o Senhor, ele via a situação de Ana, e quando Ana chegou até ali, ela pensou, quer saber, eu tenho uma oportunidade, eu estou em Siló, o templo fica aqui, a arca da presença de Deus está nesse lugar, e é diante dele que eu vou rasgar o meu coração. É diante de Deus que eu vou expor a minha amargura, a minha aflição, a minha dor. O sacerdote no templo não estava entendendo, as pessoas à volta não entendiam a situação de Ana. Mas quando o Senhor olhou para Ana naquele dia, quando o Senhor viu Ana rasgando seu coração ali, se derramando na presença dele, o Senhor entendeu. O Senhor viu o coração de Ana, o Senhor entendeu a profundidade da situação daquela mulher. E eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, ele não é indiferente à sua dor. O Senhor não é indiferente à sua situação. Deus não trata com frieza aquilo que é importante para você. Talvez os outros não entendam, talvez as pessoas não interpretem bem a sua situação, mas Deus vê a verdade em você. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua intenção. A palavra, quando eu estava orando ainda, o texto diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, e ela é viva e eficaz. Ele vai dizendo sobre essa espada penetrando e separando, e ele diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A profundidade, sabe, onde ninguém mais chega, a palavra de Deus chega, e ela discerne, ela separa uma coisa de outra, ela compreende em profundidade a verdade sobre nós. O Senhor faz isso. Quando Deus olha para você, Ele vê essa extensão, essa profundidade toda de verdade, por trás de cada comportamento, por trás de cada reação, por trás de cada sentimento que nós temos, Deus vê. Às vezes a gente faz muitas sessões de terapia para ver se um terapeuta, um psicólogo, um profissional é capaz de entender a nossa origem, a nossa história, o que está por trás do nosso comportamento hoje, o que em algum momento mudou o nosso caminhar, sabe? E nós, homens, gastamos muito tempo e ciência tentando entender as coisas, mas eu quero te dizer que quando o Senhor olha para você, Ele conhece toda a sua história. Ele sabe tudo que você viveu e como as coisas se processaram dentro de você. Você já parou para pensar? Às vezes eu comento lá na minha casa, nós éramos em 4 filhos.
Nós crescemos todos na mesma casa, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, recebemos o mesmo tipo de criação, frequentamos até as mesmas escolas, mas se você olhar para os 4, nenhum é igual ao outro. Cada um fez escolhas diferentes, cada um foi para um lado, cada um tem hoje um estilo de vida diferente, porque cada um processa de uma forma aquilo que viveu. Sabe, ninguém é igual, ninguém processa da mesma forma. E só Deus é capaz de entender a individualidade de cada um de nós. Sabe, a gente fala sobre a nossa digital, né, sobre o DNA, e a ciência já provou que ninguém é igual a ninguém. Por isso que a gente faz a leitura, a identificação biométrica, e não tem erro, porque você com a sua digital nunca vai ser confundido com ninguém na face da terra. E Deus, quando olha para você, Ele é capaz de te conhecer individualmente. Ele nunca confunde um filho com o outro. Ele ouve o som da sua voz e Ele já sabe que é você. Sabe, quando você dobra o seu joelho e fala com o Senhor, ou quando você está dirigindo o seu carro e em pensamento você fala com Deus, o Senhor ouve e Ele já sabe. É o Wesley, Ele diz. É a Lávia. É o Cleiton. É o Fernando. Ele já sabe, o Senhor te conhece, Ele conhece a sua voz. Ele conhece a sua oração. Ele sabe quem você é, na verdade, na profundidade. E aqui o Senhor, sabe, olha para Ana, e Ana acha graça aos olhos do Senhor. Você achou graça aos olhos do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei o que tem custado para você nesses dias. Eu me lembro que eu estava estudando alguma coisa com uma intenção de trazer uma palavra nessa manhã. E eu tive que quase confundir a Ana Lívia mandando os temas para ela. Mas hoje de manhã eu já tinha lido o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, e tinha pensado sobre Davi, sobre outras coisas, já tinha anotado um tema, e hoje de manhã eu estava falando com o Senhor ainda antes de vir para cá, e o Senhor começou a falar ao meu coração, e o Senhor não confirmou que era nada daquilo que eu estava pensando, sabe? Não para hoje. E eu sei então que tem alguém nesse lugar que precisa saber disso. Você achou graça aos olhos do Senhor. E quando você sair daqui nessa manhã, o seu semblante já não vai mais ser triste. Não vai não. Porque o Senhor vai se lembrar de você quando você sair daqui. Assim como aconteceu com Ana naquele dia, ela derramou o coração dela diante do Senhor, ela expôs a verdade que havia dentro dela, e quando ela saiu dali, o Senhor se lembrou dela. E quando o texto diz, o Senhor se lembrou dela, e passado algum tempo, o texto vai dizer, Ana concebeu, e ela deu à luz um filho, e pôs o seu nome Samuel. O seu Samuel vai nascer. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. O Senhor vai ouvir a tua oração, e o Senhor vai se lembrar de você, e quando você sair daqui, algo novo vai acontecer na sua história. Tenha esperança no seu coração nessa manhã, a respeito de um Deus que te conhece, que te ouve, que te vê, que conhece a sua história. Você pode confiar nesse Deus? Você pode confiar no Senhor que tudo vê, que tudo sabe, tudo conhece. Nós não estamos aqui servindo a um Deus que está pregado numa cruz. Nós não estamos aqui servindo a um Deus que tem olhos e não vê. Um Deus feito por mãos humanas. Nós não servimos a um Deus feito de escultura humana. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo que tem ouvido e ouve, que tem olhos e vê, que tem mão e toca e faz e alcança. O Senhor está vivo e Ele ainda se move entre nós. Ele ouve a tua oração, Ele responde, Ele ainda faz milagres nos nossos dias. O que é que tem afligido o seu coração? Talvez você chegou aqui como Ana, com o coração amargurado, com o coração triste, aflito, preocupado. Mas eu quero te dizer que o Senhor está nesse lugar, e Ele tem ouvido a sua oração, e eu profetizo que quando você sair daqui, o seu semblante já não vai mais ser triste.
O seu semblante já vai ser de alegria, já vai ser de esperança, porque você achou graça aos olhos do Senhor nessa manhã, e vai haver sim resposta para a sua oração. Essa situação que te afligiu até aqui, não vai mais ser assim. Essa situação que doeu até aqui não vai mais continuar doendo. Essa situação que roubava a sua paz e a sua alegria não vai mais perdurar, não vai mais ter acesso a você, mas vai haver um novo tempo sobre a sua história. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se você crê, levanta a sua mão e toma posse. Em nome do Senhor Jesus, de um novo tempo de resposta sobre a sua vida, um tempo de resposta sobre a sua casa, um tempo de solução, um tempo de provisão, um tempo de recurso, um tempo de milagres, de acessar o sobrenatural, sim, porque quem moveu foi o Senhor, quem fez foi o Senhor. Ana apenas concebeu, gerou no seu ventre, tomou nos seus braços o milagre que Deus havia entregado. E eu declaro, você vai tomar nos seus braços o milagre que o Senhor vai fazer na sua vida. Você vai entrar na posse daquilo que Deus vai fazer nesse tempo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alegra o seu coração, alegra nessa manhã o seu coração, porque o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu a tua oração, o Senhor viu as tuas lágrimas. Deus, eu repito, não é indiferente à sua dor. Talvez num cenário tenha tantos personagens como a gente estava falando, e cada um esteja com uma atenção no lugar, em uma situação diferente, e parece que ninguém se atenta àquilo que é importante para você, aquilo que te preocupa, aquilo que dói, que aflige você. Talvez as pessoas não entendam porque nesse contexto você não está soltando fogos. Talvez as pessoas não entendam porque você não está festejando com todos os outros, mas o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor ouve, e o Senhor vai fazer. Entenda isso, a palavra do Senhor diz no livro de Isaías, que os braços do Senhor não estão encolhidos para que Ele não possa salvar, e os seus ouvidos não estão tampados para que Ele não possa ouvir. Sabe? Você serve a um Deus vivo e verdadeiro. Eu quero que você entenda isso sobre o poder do Senhor a quem nós servimos, e que Ele é real, Ele é presente, e que Ele se importa com você. Ele não é indiferente à sua dor, às suas preocupações, às suas questões. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quero que você fique de pé no seu lugar. Quantos personagens na sua história hoje? Quantas pessoas à sua volta? As pessoas conseguem entender você? As pessoas à sua volta conseguem entender o que você está buscando? As pessoas conseguem entender o que você está fazendo? Mas eu quero nessa manhã que você entenda, o Senhor, Ele está vendo. Ele conhecia a história de Ana, Ele conhecia o seu caminhar, a rotina de Ana lá na sua cidade. Ele conhecia a trajetória que Ana fez de Ramá até Siló. Ele ouviu, ele viu o derramar do coração de Ana naquele lugar. E quando Ana saiu dali, ela já saiu debaixo de uma nova palavra, debaixo de um novo contexto, debaixo de uma nova unção profética. Porque o texto diz que quando ela se levantou e foi, o seu semblante já não era triste. Algo já estava diferente quando Ana saiu daquele lugar. Feche os seus olhos. Algo já vai estar diferente sobre você nessa manhã. Quando você sair desse lugar, o seu semblante já não vai mais ser o mesmo. Haverá uma nova esperança no seu coração.
haverá uma nova dose de fé dentro do seu coração, de esperança, de confiança a respeito daquilo que o Senhor vai fazer. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, uma nova palavra, uma nova unção profética sobre você em nome do Senhor Jesus, para você acessar os milagres que o Senhor ainda vai cumprir sobre a sua história. Não mais palavra de acusação, não mais palavra de vergonha, não mais palavra de incompreensão, mas agora uma nova palavra, uma palavra de alegria, uma palavra de resposta, uma palavra de provisão sobre você. E quando você sair daqui e caminhar pelo seu caminho, os olhos do Senhor vão estar sobre você. O Senhor vai se lembrar de você e Deus vai fazer. Você vai conceber esse milagre. Esse milagre vai nascer e você vai viver isso. Você vai viver esse milagre. Porque o Senhor vai fazer. O Senhor vai se lembrar de você quando você sair daqui. O que é que você tem apresentado ao Senhor nesse lugar? O que é que você tem trazido diante de Deus nesse lugar? Como você tem derramado o seu coração diante do Senhor aqui? Fale com o Senhor nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós buscamos a Tua face. Como Ana, Senhor, nós derramamos o nosso coração diante do Senhor. Nós derramamos o nosso coração diante de Ti, Pai, porque o Senhor é um Deus que vê. O Senhor é um Deus que ouve. O Senhor é um Deus que tem o poder de fazer. O Senhor é um Deus que tem o poder de mudar o cenário, de mudar a história. O Senhor é um Deus que tem o poder de mudar todo o contexto que a gente vinha vivendo, Pai. A situação que nos afligia, a situação que doía, Pai, que fazia sangrar o nosso coração. Mas o Senhor é um Deus que muda cenários. O Senhor é um Deus que restaura a história. O Senhor é um Deus que muda a vida. O Senhor é um Deus que abre a madre. O Senhor é um Deus que faz milagres. E é diante do Senhor que nós estamos. E é diante do Senhor que nós derramamos o nosso coração. É a Tua face que nós buscamos. Ah, Senhor, com o nosso coração quebrantado e rendido diante do Senhor. Mas, Pai, nós queremos sair daqui nessa manhã com um semblante mudado, com um semblante transformado, Pai, com um semblante de alegria, um semblante de alguém que foi abastecido de esperança no Senhor, de esperança num Deus que não mudou, de esperança num Deus que ainda faz, que ainda cumpre, que ainda move todas as coisas. Nós vamos, Senhor, viver os Teus milagres. Nós vamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor projetou para a nossa história. Nós vamos, Pai, acessar esse lugar. E, Senhor, ao final de um tempo, nós vamos voltar, trazendo nos braços o nosso milagre. Assim como Ana, depois que concebeu, ela voltou ao templo. E quando ela voltou, ela já não voltou mais de braços vazios, mas ela voltou trazendo o seu milagre. Eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, eles vão voltar também, trazendo o seu milagre. Aquilo, Pai, que o Senhor vai fazer eles conceberem, aquilo que o Senhor vai entregar, a conquista, a vitória, a resposta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro isso nesse lugar, nessa manhã, debaixo, Senhor, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu não preparei, mas o Senhor Deus trouxe essa canção. Fique mais um pouco, meu amor. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz, Rei da glória,
igreja, é só essa frase. Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Obrigado, Senhor. O Senhor é o Rei da glória, o Senhor dos senhores. E mesmo assim o Senhor olha para nós com um amor de Pai, um amor de Pai. O Senhor nos olha como filhos, Senhor. É essa paternidade, Senhor, que nos dá a força, que nos dá, Senhor Deus, a direção para vivermos. Nós te louvamos e te amamos, Senhor Deus, Rei da glória, Senhor dos senhores. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Amém, amém, aleluia. Se sentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor diz para todos que estão aqui nessa manhã: o Senhor ouviu o seu pedido, o Senhor ouviu o seu clamor. Vá em paz. Quando sair daqui, vá em paz. Samuel, o Senhor ouviu o seu pedido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos cantar uma canção enquanto nos preparamos para ministrarmos a ceia do Senhor. Oportunidade de estarmos reunidos em comunhão, em comunidade, em unidade, sermos ministrados pelo Senhor. A irmã Lavis tem de chamar as crianças, para que as crianças possam também participar. Nós temos servido de forma profética, temos servido uvas às nossas crianças. Porque a uva é o prenúncio do vinho. A uva é, né, o que antecede quando ela é esmagada, quando ela é processada. E as nossas crianças são como uvas, elas estão sendo processadas, elas estão crescendo e crescendo na presença do Senhor. Então, eu me recordo que quando eu era criança, antes de ter entendimento para participar, eu ficava, né, pensando, por que eu não posso participar? Né? E nós quisemos trazer essa referência. São uvas que estão sendo preparadas para serem esmagadas pelo Senhor e para produzir muito, muito, muito de vida. O vinho é símbolo de alegria na presença do Senhor. O vinho é símbolo de presença do Espírito Santo sendo derramada em abundância sobre as nossas vidas. E eu tenho dificuldade, sinceramente, de ministrar a ceia do Senhor com tristeza, porque eu celebro a vida de Cristo. Eu celebro a vida de Cristo em nós. Às vezes a gente vai em algumas igrejas, sem crítica, sem nenhuma ofensa, mas às vezes a gente vai em algumas igrejas, e Telo, peço até que se você não cortou ainda, já encerra, por favor, a transmissão, porque acho que o momento agora é a administração da igreja, né? E eu vejo muitas vezes há uma confusão entre contrição e tristeza. Eu me constranjo, eu me contrito diante do Senhor, mas eu não fico triste. Eu não sinto tristeza neste momento. Por quê? Porque nós vamos participar juntos do corpo de Cristo. Vamos participar juntos do sangue de Cristo vertido na cruz por nós. E esse momento de comunhão. Olá, obrigado por você estar conosco até este momento na comunidade Restaurar. Você pôde ouvir a palavra de Deus e ser tocado pelo Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que se você já participa de um ministério, se você já tem um local onde você se encontra todas as semanas, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Mas se você não tem, nós estamos aqui levando a palavra de Deus, vivendo em comunhão com os nossos irmãos, na rua Araras 1510, a comunidade Restaurar. E eu quero dizer para você que aqui é um lugar onde nós nos encontramos com Jesus. Se você já teve um encontro com Jesus, amém. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, você pode ir através dos nossos endereços aí de comunicação, YouTube, Instagram, e através também da nossa comunidade ter esse encontro com Jesus. E você pode também entrar em contato conosco
e você vai ser atendido, com certeza, com uma pessoa que levará a palavra do Senhor Jesus para você. Venha participar conosco.